Tudo bem, meus irmãos? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Gostaria de compartilhar uma curiosidade bíblica. E a curiosidade bíblica hoje diz respeito a esta pequena palavra que existe no início das nossas Bíblias, né? Aqui está conhecida como Antigo Testamento. Essa expressão Antigo Testamento, infelizmente, para muitos, ela denota como se fosse algo velho, né? Como se fosse algo passado, né? Em outras Bíblias existe Velho Testamento. E é muito fácil, muitos leitores de hoje chegar à conclusão de que o velho é passado, né? E nós então vivemos no novo, né? Porque existe também a nomenclatura Novo Testamento. Então, muitos, por não entender que essa nomenclatura não significa que o velho passou e de que agora é o novo, acaba levando isso ao pé da letra. Quando na realidade essas duas palavras, tá? Ou essa palavra na realidade, testamento, vem da palavra aliança. Essa seria a nomenclatura mais correta a ser utilizada. Mas hoje eu gostaria de falar que a igreja do primeiro século, a saber, o Senhor Jesus, a saber, os apóstolos, eles não utilizavam essa nomenclatura quando eles queriam se referir à sua Bíblia. E quando eu falo a sua Bíblia, eu me refiro aos livros de Gênesis a Malaquias. Na fala dos autores bíblicos, tá? Na fala do Senhor Jesus, na fala dos apóstolos, nas cartas, eles não utilizam essa expressão Antigo Testamento ou Velho Testamento. Por quê? Simplesmente pelo fato de as escrituras, como eles chamavam, ser para eles para toda a vida, tá? Nunca houve na mente dos apóstolos do Senhor Jesus a questão de que os livros, né, lá de Gênesis, né, Bereshit, até o livro de Malaquias, nunca houve na mente dele a intenção de que esses livros fosse velho, fosse passado. Pelo contrário, eram os livros que eles sempre meditaram. Até porque aquilo que nós conhecemos como Novo Testamento, que é a palavra hebraica Brit Hadashah, né, Nova Aliança, tá? Eles não tiveram o intuito de dizer que o que nós temos hoje de escrito como sendo a Nova Aliança ou o Novo Testamento, eles não tinham o intuito de dizer que um substituiu o outro. Não, jamais. E como que eles chamavam então, tá, os livros de Gênesis até Malaquias, né, de acordo com a ordem que existe na nossa Bíblia? Então, vamos meditar aqui em alguns textos onde há essa maneira que eles chamavam as Escrituras Sagradas. A saber, uma dessas falas é essa palavra Escritura Sagrada. Mas eu gostaria de fazer uso de dois textos. A saber, aqui no livro de Lucas, tá? Lucas, capítulo de número 24, aquele momento em que os discípulos estão ali no caminho de Emaú e o Senhor Jesus aparece no meio dele. E nós vamos ver como que ele se referia, o Senhor Jesus se referia aos escritos. Nós temos bastante texto dentro dos evangelhos, o Senhor Jesus usando as expressões, vou falar aqui, né, antes de eu ler, ele usa as expressões Torá, né, por assim dizer, lei de Moisés, ou lei, tá, que é a expressão Torá em hebraico, era isso que eles usavam. Ele usa as expressões escritos, tá, que se refere aos livros, né, que eles tinham, em hebraico se chama os Ketuvim, né, os escritos. Então eles falavam Torá, escritos, e também
eles falavam a expressão Nevim, né, que é os profetas. Essa era a nomenclatura utilizada para se referir àquilo que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, por causa dessa palavra que vem no início das nossas Bíblias. Então, vamos ver aqui um verso, aqui, como eu falei, Lucas, capítulo 24, versículo 27, diz aí: e começando por Moisés, tá vendo? O Senhor Jesus começou por Moisés explicar que ele devia padecer. Moisés aqui é a Torá, é a lei. E por todos os profetas, veja a expressão, todos os profetas, tá? Explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Olha aqui a palavra escrituras, né? Que é os escritos, os ketuvim. Então aqui nós temos a forma como é dividido, tá? Como é dividido o Taná, porque depois, ali quando o Talmud, né, que é um material judaico, ele foi escrito ali depois de Cristo, né, ele passou a ser escrito em papel, porque essa lei oral ela era somente transmitida, tá, de boca. Eles passaram a utilizar como é que eu vou chamar a palavra? Um acrônimo, tá? Da junção dessa divisão dos livros daquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, esse acrônimo, que hoje em dia, né, é chamada de Taná. Isso mesmo, Taná. É diferente de Torá. Só que essa palavra Taná, ela é um acrônimo da junção dessas palavras que falou aqui o Senhor Jesus. Como assim? O ter de Taná se refere a Torá, tá? O N, tá? Porque aqui eles vão nas consoantes, né? O N, tá? De Taná se refere aos Nevim, né? Quer dizer, os profetas. E o Kar, que existe nessa palavra Tanakh, né? Se refere aos Ketuvim, que é os escritos, ok? Então aqui nós vemos a menção do Senhor Jesus fazer uso da nomenclatura que eles utilizavam para se referir à sua Bíblia, né? Os seus escritos, tá? Então, vamos ler de novo. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. Vamos ler aí mais um versículo. Versículo 44 desse mesmo livro diz aí: e disse-lhes: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. Olha aqui, mais uma vez, a lei de Moisés. Nos profetas, olha aqui, os profetas, e nos salmos. O livro de Salmo aqui faz parte da organização dos escritos na Bíblia hebraica. Então, os autores, né, o Senhor Jesus, os apóstolos, não utilizavam essa nomenclatura conhecida por nós hoje como Antigo Testamento. Existe uma fala, tá, no livro de Hebreus, do autor aos Hebreus ali, que nós não sabemos quem é o autor. Ele fala sobre a questão de algo que estava se tornando velho, tá? Mas a questão ali, ele está tratando de alianças, e a saber, ele ali está falando sobre o sistema sacrificial, e que muitos, por assim, entendem de forma errada, como se estivesse falando que tudo que diz respeito à aliança antiga fosse desnecessário, fosse velho, fosse passado, não precisasse mais. E por assim, é daí que surgem muitas interpretações erradas, muitos entendimentos errados
sobre as Escrituras Sagradas. Então, os apóstolos não utilizavam a nomenclatura Antigo Testamento, Novo Testamento, nem o Senhor Jesus para se referir às Escrituras hebraicas, tá? Aquilo que eles liam. E para reforçar, eu só quero ler mais um texto, que é Romanos, capítulo de número 15. Romanos 15. Esse texto é lindo. Romanos 15, 4. Só para encerrar, que diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, olha aqui, tá? Tudo que dantes foi escrito, as Escrituras, né? A Bíblia hebraica, a Bíblia que eles tinham, que eles utilizavam, né? Por assim dizer. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Olha aí, tá? As Escrituras, aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras, olha só, as Escrituras, né, aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, tem consolação, tá? Nos ensina a paciência das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo, né, que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, quando nós pegamos os escritos de Gênesis, né, Bereshit, até o livro de Malaquias, segunda ordem que está na nossa Bíblia, porque a Bíblia hebraica tem outra ordem, mas isso é assunto para outro vídeo, nós vemos o quanto nós aprendemos. Então, nunca foi o intuito deles, dos autores, dos apóstolos, do Senhor Jesus, depreciar, tá? Aquilo que nós temos hoje nessa nomenclatura de Antigo Testamento. Na realidade, é o Tanar, é a palavra viva, é a palavra que, enquanto existir civilização humana, nós precisamos dos mandamentos, das leis de Deus, as suas instruções para andar nessa terra. Tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que tenha acrescentado aí no conhecimento das Escrituras. Louve Adonai, que todas as nações adorem ao Senhor.